ao Deus desconhecido. O que isso significa? Há um historiador romano chamado Diógenes Laércios, e ele conta uma história curiosa sobre esses altares. Ele diz que cerca de 500, 600 anos antes da época de Paulo, uma praga, eu imagino algo parecido com coronavírus, repentina, assolou a cidade de Atenas, a ponto de ceifar a vida de milhares de pessoas de uma hora para outra. E os atenienses, preocupados com aquilo, eles acreditavam que algum deus dos que eles criam estava irado contra a cidade. A pergunta era, que Deus é esse? Lembra que eu disse mais ou menos quantos deuses eles tinham? 30.000. Como saber que Deus está irado contra a cidade? Foi aí que eles tiveram uma ideia. Eles chamaram um profeta, cujo nome era Epimênides, da cidade de Creta, para dizer o que eles deveriam fazer. Epimênides, então, subiu aí no Areópago e ele deu uma ideia para os atenienses, dizendo assim, o negócio é o seguinte, nós vamos agora pegar um grupo de animais, talvez algumas ovelhas, e nós vamos soltar esses animais daqui do Areópago. E nós vamos deixar os animais andarem livremente pelas ruas de Atenas, e os lugares onde eles pararem, o altar que estiver mais perto é esse Deus que está irado contra a cidade. Nós vamos então oferecer esses animais em sacrifício a esse Deus e a praga cessará. Os atenienses olharam aquilo e ficaram impressionados. Uau, vamos fazer isso então. Eles soltaram os animais do Areópago, os animais começaram a andar pela rua, pelas ruas, parando um aqui, outro ali, um pouco mais além, até que todos os animais pararam. Quando então os atenienses observaram um fenômeno curioso. Ao buscarem os altares que estavam perto dos animais, eles viram que não tinha altar nenhum e nem templo nenhum. Eles foram então até o Epimênides e disseram, olha, e agora, o que nós vamos fazer? Epimênides disse, construam os altares. Já que não tem altar, construa. E eles construíram. Quando eles foram oferecer os animais em sacrifício, eles disseram, aqui está o altar, aqui estão os animais, mas a que Deus nós vamos sacrificá-lo? Epimênides então respondeu, já que vocês não sabem que Deus é esse, então escreva aí nos altares, ao Deus desconhecido. Foi daí que veio essa história. E essa história é real, não é uma ficção. Aliás, na cidade de Pérgamo, na Turquia, foram encontrados estes altares com a escrita no plural já, aos deuses desconhecidos. Então a Bíblia não é um livro de mitos, a Bíblia é um livro que tem histórias reais, verdadeiras. Mas tudo bem, a Bíblia também não é só um livro de histórias, eu quero trazer isso para a nossa reflexão atual. E eu queria convidar você a ler comigo de novo o versículo 22, Atos 17, agora nós vamos ao que nos interessa realmente. Atos 17, verso 22. O texto diz assim, senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante o que, igreja? Religiosos. Agora vejam que interessante. Paulo estava na cidade da filosofia. Ele estava entre um grupo de pessoas que procurava explicar o mundo através da razão, do intelecto, da explicação racional para a vida. Porém, mesmo vivendo no meio de pessoas intelectuais, Paulo concluiu que os cidadãos de Atenas eram bastante o quê? Eu volto a perguntar. Bastante o quê? Religiosos. E isso me leva a fazer uma indagação. Hoje nós vivemos, vocês de maneira especial aqui na Europa, em um país, em um continente desenvolvido, que produz todos os anos, para não dizer todos os dias, artigos científicos, novas pesquisas, novas ideias. Nós vivemos no mundo do iluminismo. Como diz um dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal lá do Brasil, que é o ministro Barroso, nós somos uma sociedade iluminista.
E quando ele diz isso, a intenção dele é enfatizar que você vive na era da razão, onde nós valorizamos não mais tanto a fé, não mais tanto o subjetivo, mas as explicações lógicas para a vida. De tal maneira que eu pergunto, se Paulo viesse hoje, raciocina aqui comigo, aqui em Bruxelas de maneira específica, e ele avaliasse depois de um tempo os jovens de maneira especial que vivem aqui. Vocês acreditam que Paulo diria aqui nesse lugar, vocês são bastante religiosos? Sim ou não? O que vocês acham? De maneira especial as novas gerações. Vocês acham que são bastante religiosos? Sim ou não? Algumas cabeças eu estou vendo balançar positivamente. Mas vocês notaram que a maioria diz que não? Notaram? Isso parece que é óbvio. Porque quando nós olhamos, por exemplo, para esse continente, países que são marcados pela ascensão do cristianismo protestante, como Inglaterra, como a Alemanha, como a França, muitos países que deram origem a homens e mulheres que deram a vida pela pregação do evangelho, hoje estão entregues ao secularismo, ao mundanismo, quando não ao ateísmo, que é a descrença em Deus. Olhe para a Inglaterra. A Inglaterra de John Wycliffe, a Inglaterra de John Bunyan, a Inglaterra de George Whitefield, de John Wesley, de John Stott. Hoje ela é conhecida mundialmente por muitas outras questões, é verdade, mas dentre elas há um autor de um livro cujo título do livro era Deus é um Delírio, chamado Richard Dawkins. O país que produziu tantos homens de Deus. No ano passado, tive o privilégio de passar por Oxford, gravar nesta cidade universitária, onde John Wycliffe foi professor na universidade, e eu tive a tristeza, a dor no coração de não encontrar nenhuma rua que lembrasse o nome de John Wycliffe. É como se John Wycliffe fosse apagado da memória de Oxford. A impressão que temos, então, quando nós olhamos para a situação, de maneira especial do Ocidente, e a Europa também, especificamente falando, parece que a resposta para essa pergunta é óbvia. Os jovens de hoje, os juvenis de hoje, as crianças de hoje no porvir, na próxima geração, não querem saber de religião. Há, inclusive, um estudioso, um sociólogo chamado Max Weber, que desenvolveu uma teoria que ele chamou de o desencantamento do mundo. Sabe o que ele queria dizer com isso? Que à medida que as sociedades evoluem, que elas se tornam mais acadêmicas e mais científicas, a tendência é que elas se afastem das explicações encantadoras para a vida. Daí vem a expressão desencantamento do mundo. A conclusão dele é que quanto mais acadêmico você se tornar, menos religião você precisaria. Inclusive, o John Lennon, cantor dos Beatles, famosa banda dos Beatles, na década de 60, ele chegou a pronunciar palavras que me parecem, num primeiro momento, até proféticas. 1966 ele disse assim: o cristianismo acabará, desaparecerá, minguará para sempre. Eu não preciso argumentar acerca disso. Eu estou certo e o tempo provará que eu tenho razão. E parece que as palavras dele estão se cumprindo, amigos. Especialmente aqui na Europa. Veja, a maioria das igrejas cristãs que de alguma forma têm alguma relevância nos países europeus são igrejas de imigrantes. A impressão que temos é que os nativos, de maneira especial, eles não querem mais saber de Deus. Não querem mais saber de religião. É como se eles chegassem à conclusão de que nós não precisamos de Deus para viver nesse mundo. Será então que se Paulo viesse hoje, a conclusão dele seria outra? Eu quero desafiar você a pensar comigo numa outra questão.
Você já se perguntou o que significa religião? Você já se fez essa pergunta? O que é religião para você? Alguém aqui arriscaria a dar alguma resposta? O que é religião para você? Jesus. Ok. Mais alguém tem alguma resposta a dar? Religar, isso seria a explicação etimológica, né, da palavra religião. Religião é você se reconectar com o transcendente. Alguém mais? Não? Caminho? Algumas pessoas diriam para mim o seguinte: irmão Jefferson, religião é você acreditar em Deus. Porém, você sabia que os budistas não acreditam em Deus? E o budismo é o quê? É uma religião. Então isso significa que religião não é necessariamente você crer no transcendente, no eterno, em Deus. Alguns ainda poderiam dizer assim: não, irmão, eu acho que religião é a crença num mundo espiritual, ok? Porém, vocês sabiam que os hinduístas não acreditam que existe um mundo espiritual? Sabiam disso? Eles acreditam no karma. Eu lembro quando eu era criança, inclusive, minha avó, os antigos tinham muito costume de falar isso, pelo menos lá no Rio de Janeiro, quando tinha algum problema, eles diziam: nossa, isso é um karma na minha vida. Já ouviram essa expressão no Brasil? Isso vem do hinduísmo. O Brasil, vocês sabem que ele tem muita mistura, muito sincretismo no seu contexto religioso. Então a gente mistura muitas coisas, tanto das religiões afro, como das religiões aqui europeias e orientais também. E o hindu, ele acredita que a pessoa ela reencarna com o objetivo de evoluir e assim ela vai por toda a sua vida. Eles não creem na existência de um mundo espiritual. Portanto, religião não é crer no mundo espiritual. O que é religião, então, irmão Jefferson? Eu quero trazer uma proposta aqui para vocês de um dos meus autores cristãos favoritos, que é o Timothy Keller. Morreu, infelizmente, há pouco tempo. Lutou contra o câncer durante vários anos da sua vida, mas é um autor espetacular. E no livro A Fé na Era do Ceticismo, o Keller traz uma visão sobre o que ele entende ser religião, e eu concordo com a perspectiva dele. Ele diz assim: então, o que é religião? É um conjunto de crenças que, em primeiro lugar, explicam o que a vida é, em segundo lugar, quem nós somos, e, em terceiro lugar, as coisas mais importantes com as quais os seres humanos deveriam gastar o seu tempo fazendo. Meio esquisito isso, né? Que definição é essa de religião? Vou tentar explicar para você. Tudo aquilo que tenta dar respostas para as perguntas mais básicas da sua vida. Quais são as perguntas mais básicas e, ao mesmo tempo, mais importantes que um ser humano poderia fazer? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é o objetivo da minha vida, o propósito da minha vida? E mais uma: por que o mundo parece que é alguma coisa que, assim, deu errado, um projeto que deu errado? Por que o mal existe? Por que nós somos avessos à morte? Já reparou isso? Quem aqui gosta de sofrer? Alguém gosta de sofrer? Nós não fomos criados para sofrer. Mas por que o sofrimento, então, faz parte da vida? Tudo o que tenta responder essas perguntas para você entra em uma área da nossa vida, que é a área da filosofia e religião. Mas eu sei que alguns diriam assim: mas, irmão, eu já vi evolucionistas entrarem nessa área da vida, tentando explicar esses assuntos e dizerem que isso é ciência. É verdade. Alguém aqui já leu o livro do Yuval Harari, Homo Sapiens? Alguém já leu? Não? Nesse livro, embora os acadêmicos aí digam que esse livro é um livro baseado em ciência, as explicações que o Harari dá ali para o desenvolvimento humano, desde o princípio até o significado das coisas que fazemos hoje ou deixamos de fazer, embora eles digam que é ciência, aquilo é filosofia e religião. Porque
tudo o que tenta explicar origem, sentido e significado da vida entra na área da religião e da filosofia. Onde eu quero chegar com isso? Meus amigos, presta atenção aqui no que eu vou te dizer agora. Nesse sentido, não existe nenhum ser humano que não seja inclinado à religião. Todas as pessoas que existem no mundo, sejam crentes ou ateus, sejam católicos, protestantes, espíritas, muçulmanos ou o que for, todo ser humano tem necessidade intrínseca de religião na sua vida. Sabia disso? E aí, para você que é cristão, eu te pergunto, quem que nos criou com essa necessidade de religião? Da onde que vem esse anseio que nós temos por religião? De onde vem isso? De Deus. Você lembra o que diz o livro de Eclesiastes, capítulo 3? O texto diz assim: porque foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo pelo quê? Pela eternidade. Eu me lembro que quando, e esse é o momento que a gente faz o diagnóstico de quão velho nós estamos. Já se prepara aí porque você vai saber. Quem lembra? Eu lembro que na época da minha adolescência, na verdade quando eu era criança, tinha uma disciplina na escola chamada Estudos Sociais. Alguém lembra dessa disciplina? Você já sabe então que você não é mais tão novinho, né? Ok. Estudos Sociais, os mais novos aqui. Juan, já tinha ouvido? Olha aí, ó. É menininho, é. Estudos Sociais. E nessa disciplina, a minha professora me ensinava o seguinte: o que é a vida? E ela dizia assim, que o ser humano nasce, cresce, se reproduz e morre. Isso é a vida. Me desculpe, mas nenhum ser humano se contenta com uma explicação dessa para a vida. Todas as pessoas têm necessidade de sentido, de algo que dê significado para ela levantar, para ela caminhar e ela dormir todos os dias, amigos. O problema do ser humano, presta atenção, não é falta de religião. O problema do ser humano, e eu amo uma frase do Dostoiévski, um autor russo famosíssimo, diz assim: o ser humano tem um vazio no seu coração do tamanho de Deus. Você está entendendo o que é isso? As pessoas precisam de Deus. As pessoas sentem necessidade de Deus. O problema não é falta de religião. Elas são religiosas. Sabe qual que é o problema? É que o ser humano busca preencher esse vazio, sabe aonde? No sexo, nas bebidas, nas drogas, nos relacionamentos, no dinheiro, nas viagens, na política, no futebol. Porque o ser humano precisa de alguma coisa que... Sabe aquela coisa que você abraça de maneira apaixonada? Que você chega ao ponto de dizer, eu daria a minha vida por isso daqui. Já viram isso? Isso é religião na vida da pessoa. E nesse sentido, eu volto a dizer, nenhum ser humano está alheio da necessidade de religião na sua vida. Tudo bem, irmão Jefferson, mas isso é papo de crente. Será? Olha só, então, vou mostrar um negócio aqui para vocês. Vamos sair da área da teologia e vamos entrar na área da ciência. Esse daqui é Jung, um psicanalista, que diverge da linha de Freud. E no livro Espiritualidade e Transcendência, quando Jung analisou o inconsciente do ser humano, veja a conclusão que ele chegou. Isso daqui é ciência. A conclusão que ele chegou foi a seguinte: não fui eu que inventei uma função religiosa para a alma. O que eu fiz foi apresentar fatos comprovando que a alma é naturaliter, ou em latim, por natureza, o quê? Religiosa. Então nós temos um cientista que, ao estudar o inconsciente do ser humano, ele chega à conclusão: todo ser humano tem impulsos o quê na sua vida? Religiosos. Ah, mas isso é só uma opinião. Ok, vou dar mais uma para vocês. Já ouviram falar de Viktor Frankl? Não? Viktor Frankl, austríaco, criador da terceira escola vienense de psicoterapia, chamada logoterapia. Inclusive, pessoas do nosso meio já usaram a metodologia de Frankl para superarem os seus dilemas na área da depressão.
E é uma pessoa muito famosa, só vou citar o nome dele porque ele já disse isso publicamente num testemunho que ele deu, que é o Rodrigo Silva. O Viktor Frankl, diferente de Freud, ele não dissertou sobre a sua visão sentado na escrivaninha da sua casa e observando apenas, não. Viktor Frankl era judeu e ele foi preso nos campos de concentração nazista e esteve no pior deles, Auschwitz. Lá dentro do campo, Viktor Frankl chegou às conclusões que ele chegou e desenvolveu o seu método de tratamento psicoterápico. Sabe o que ele viu? Ele viu que lá dentro do campo, pessoas que tinham pouca comida eram capazes de dividir com outros, enquanto outras pessoas que tinham mais comida eram capazes de roubar de quem tinha menos do que eles. Ele também viu alguns que sofriam tanto que chegavam ao ponto de tirar a sua vida, enquanto ele viu outros que mesmo em meio ao sofrimento faziam, sabe o que é? Contava piada para dar risada lá dentro. E ele descobriu que isso independia da cor da pele, do gênero e do sexo da pessoa. Frankl chegou à conclusão de que aquilo que fazia com que cada pessoa se comportasse de maneira diferente em face do sofrimento mais cruel e atroz que um ser humano já suportou aqui nesse mundo, que são os campos de concentração, sabe o que é? Ele chamou de sentido de vida. Ele só usou esse nome porque ele estava no meio acadêmico. Mas em outros livros dele, o que ele chamou de sentido de vida, ele iria traduzir para a palavra religião. Divergindo de Freud, que dizia assim, não, os problemas da humanidade são a sexualidade do ser humano reprimida. Se o ser humano extravasar os seus impulsos sexuais, todos os problemas de neurose, de transtornos psiquiátricos serão solucionados. O Brasil acho que seria o maior laboratório disso, porque o que aquele país envolve na área da erotização e sexo para tudo quanto é lado, e as pessoas são doentes iguais. Por outro lado, Frankl dizia não. Os problemas de neurose e transtornos no ser humano é a religiosidade reprimida que eles têm. Então, amigos, nós temos aqui dois exemplos do meio acadêmico dizendo que o ser humano é, por natureza, religioso. Por fim, até os ateus, em algum momento da vida, eles chegam a confessar isso. Aqui nós temos o exemplo de Steve Jobs, criador da Apple. E na sua autobiografia, quando Jobs descobriu a doença que ceifaria sua vida, ele vai confessar algo que é extremamente significativo. Veja, estamos falando de um ateu. E ele diz assim, é estranho pensar que você acumulou toda essa experiência ao longo da vida e ela simplesmente acaba. Sendo assim, eu quero mesmo acreditar que alguma coisa de mim sobrevive, que talvez a nossa consciência permaneça. Você vê? Um ateu, quando enfrenta e se depara com a hora da morte, ele sente necessidade de dizer que alguma coisa dele deve sobreviver. Talvez eles não confessem apenas como nós confessamos com palavras cristãs. Talvez eles falem de energia, de universo, de cosmos, de consciência. Mas o que eles querem dizer é o seguinte: eu tenho necessidade de viver para sempre. Para sempre. Portanto, eu volto a te perguntar. No sentido que acabamos de ver aqui hoje, a nossa sociedade ainda é bastante religiosa, sim ou não? Demais, igreja. Demais. Demais. O problema não é falta de religião. Vamos ao segundo e agora eu vou mostrar o problema para vocês. Vamos ao versículo 23. Verso 23 de Atos 17, que é o texto que estamos analisando. Não é só espiritualidade, né? Religião, em primeiro lugar, se a gente vai para a etimologia da palavra, é aquilo que nos reconecta com Deus, mas religião é tudo aquilo que responde para você as perguntas básicas da sua vida. Qual é a minha origem? Para onde eu vou depois da morte? Qual é o propósito da minha vida? Por que o mal existe? Tudo que responde isso é religião.
Com certeza. Então, foi o que eu acabei de dizer. Entende? O problema dos que estão lá fora é que a religião deles, muitas vezes, é o quê? É o sexo. São as bebidas, as drogas, entendeu? Agora, a única e verdadeira religião que nós acreditamos é aquele que o profeta Ageu diz. Ageu, ele chama Jesus, sabe como? De o desejado de todas as nações, entendeu? Então as pessoas precisam de Cristo, mas elas tentam encontrar Cristo em coisas que não satisfazem, entendeu? É isso aí. Bom, vamos ao problema então aqui agora, verso 23. Qual é o problema então? Pois esses que vocês adoram, sem conhecer, é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Paulo então chegou para os atenienses e disse, olha, eu vou fazer um elogio para vocês. Vocês são bastante religiosos, mas agora eu preciso diagnosticar um problema. Embora vocês sejam bastante religiosos, vocês adoram o que não conhecem. E aqui a gente chegou no ponto que nos interessa para o estudo de hoje. Adoração. O grande problema da humanidade, em todas as épocas da história do ser humano neste mundo, foi um problema na área da adoração. Adorar a um Deus, o quê? Desconhecido. Nós poderíamos voltar para a origem da história e nós veríamos que o pontapé inicial do problema do relacionamento do ser humano com Deus, pós-expulsão do jardim do Éden, foi Caim oferecendo para Deus um sacrifício que não atendia à vontade do Senhor. Ou seja, um problema na área da adoração. Adoração. E eu sei que muitos de nós estamos nesse mundo acostumados a ouvir justificativas para expressar o nosso relacionamento de adoração a Deus. Por exemplo, muitos de nós diríamos assim, Deus se importa com a beleza e tudo aquilo que é bonito naturalmente agrada a Deus. Pergunto, dos dois altares que foram erigidos, de Caim e de Abel, qual dos dois era mais bonito? Todos concordam? Entre os altares de Caim e de Abel, qual dos dois era mais bonito, igreja? O de Caim. Mas o altar de Caim era aquele que expressava a vontade de Deus? Onde eu quero chegar com isso? Nem tudo aquilo que é mais bonito representa a vontade de Deus. Eu não quero dizer com isso que Deus não se importa com a beleza. Até falávamos sobre isso com a Gabi hoje, que Deus não se importa com a harmonia. Tem pessoas que mal leem e interpretam textos de Ellen White, onde ela nos adverte, assim como a Bíblia, sobre a modéstia cristã, sobre sermos simples, decentes. Tem pessoas que pegam isso e confundem com falta de asseio, com feiura, entendeu? Ellen White, inclusive, tem pessoas que pensam que Ellen White era meio ranzinza, mas ela brinca de vez em quando nos seus escritos. E ela chega a advertir as mulheres que quando estão fazendo serviço de limpezas dentro de casa, são palavras dela, ficam vestidas como um espantalho, ela diz assim, espantalho. Ou seja, com isso a irmã White quer nos dizer que decência e modéstia não é sinônimo de ausência de beleza. Porque Deus é o autor do belo. Deus criou a natureza com harmonia de cores. Deus criou designer inteligente na natureza. Deus se preocupa com a beleza. Só que vivendo numa sociedade caída, nem tudo aquilo que está na moda e que é bonito representa a vontade de Deus. Porque o problema da humanidade é um problema na área da adoração. Outro problema. Alguns diriam assim, irmão Jefferson, eu penso que aquilo que a maioria das pessoas fazem é um sinônimo de que agrada a Deus. Você se lembra da história de Samuel? Quando ele estava a ponto de entregar o seu ministério, o grupo de judeus chegou para ele e disse, Samuel, a maioria do povo tem um rei. Já que a maioria do povo tem um rei, nós também queremos ter um rei. Pergunto, era da vontade de Deus que o povo tivesse um rei? Não. Então, nem tudo aquilo que a maioria faz, por mais que esteja dando certo, representa a vontade de Deus.
E eu volto a repetir, o grande conflito entre o bem e o mal é um conflito na área da adoração. E muitos hoje, não só no mundo lá fora, estão erguendo os altares a um Deus desconhecido. Hoje muitos gostam de ouvir falar de um Deus que cura, um Deus de milagres, um Deus de bênçãos, que perdoa, de misericórdia, de graça, de amor. E tudo isso que eu acabei de dizer, define quem Deus é, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Mas também é verdade que hoje está cada vez mais impopular nos púlpitos das igrejas cristãs dizer que o mesmo Deus que é isso tudo também é um Deus santo, um Deus justo, um Deus que se ira, um Deus que punirá todos aqueles que rejeitarem a Jesus e que pisarem na sua santa lei. Muitos hoje confundem adoração com entrevistar demônios no púlpito da igreja. Muitos acreditam que a teologia da prosperidade é a verdadeira mensagem bíblica. Eu volto a repetir, nós estamos confusos sobre Deus. Lá no Brasil hoje, não sei como é isso aqui, está cada vez mais em alta o que chamam de teologia do coach. Não sei quantos já ouviram dizer. No YouTube, os grandes pregadores são os que mais seguem essa visão. Eu gosto muito de uma frase, de um pensamento do pastor Adolfo Soares, onde ele diz assim, que nós hoje estamos tão preocupados com a nossa sociedade pós-moderna, que nós temos bíblias pós-moderna, púlpito pós-moderno, música pós-moderna, até transformar a nossa mensagem numa mensagem pós-moderna. Porque, infelizmente, estamos levantando altares a um Deus desconhecido. O que também está cada vez mais popular, lá no Brasil, na América de maneira especial, e eu sei que também aqui na Europa, é o que chamamos lá na América de teologia da libertação, que bebeu das fontes da teologia liberal e que converteu o evangelho bíblico no evangelho social da igreja. Em curtas palavras, é um marxismo travestido de teologia. E olham para Jesus como se Jesus fosse um revolucionário. Dizem que Jesus morreu na cruz porque ele se insurgiu contra os opressores da época. Tanto é que lá no Brasil, um colunista da Folha de São Paulo, que é o Gregório do Vivier, é um humorista, foi um dos fundadores do canal Porta dos Fundos, para mim é um escarnecedor da fé cristã. Ele disse numa data que é significativa para nós cristãos, o Natal, ele escreveu um artigo com o seguinte título: Parabéns, baderneiro, comunista, defensor de bandido e prostituta. Pergunto, esse é o Deus da Bíblia? Ou será que o Deus da Bíblia é aquele que o Armandinho, na época da minha adolescência, tinha uma música do Armandinho, que ele cantava assim: quando Deus te desenhou, ele estava namorando. Será que esse é o Deus da Bíblia? Será que o Deus da Bíblia é uma espécie de um moleque apaixonado, com sentimentos flexíveis, aleatórios, que muda de acordo com as circunstâncias? Ou será que o Deus da Bíblia é aquele que a Xuxa, eu lembro que tinha um filme na sessão da tarde, que passava muitas vezes, tinham aqueles que eram os clássicos, né? Que era História Sem Fim, era a Lagoa Azul, lembra da Lagoa Azul, né? E tinha o Lua de Cristal, lembram desse filme, da Xuxa com os Trapalhões? E tinha um trecho da música, onde ela dizia assim: tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Será que esse é o Deus da Bíblia? Será que o Deus da Bíblia é uma espécie de Papai Noel, onde o meu relacionamento com ele funciona em uma espécie de barganha? Coitado de Jó. Olhe para Jó. Imagine se o Deus da Bíblia, que muitos, ou melhor, o Deus que muitos cristãos hoje professam servir, fosse o Deus da época de Jó. Ou fosse o Deus que se relacionou com Jó. Porque na Bíblia diz que Jó sofreu, na minha visão, de maneira injusta. Durante 38 capítulos, Deus não diz nada para Jó. E quando o silêncio é rompido, a ponto de Jó,
durante esses 38 capítulos, olhar para o céu e dizer: eu queria que um tribunal fosse armado aqui, e eu defenderia a minha causa e diria: eu não mereço passar por tudo isso que eu estou passando. É o dilema do sofrimento. E aí, quando Deus vai romper o silêncio, eu não sei você, mas eu imaginava Deus pegando Jó, sentando ele e dizendo assim: meu filho, eu vou te explicar o que estava acontecendo. O diabo, o inimigo seu, o inimigo meu, disse que o nosso relacionamento era um relacionamento promíscuo, que você só me amava porque eu te abençoava. Então, eu tive que provar para ele que você me amava sem interesse, que era incondicional o seu amor por mim. Pergunto, foi essa a resposta de Deus para Jó? Até a morte, Jó não teve ideia, pelo menos pela Bíblia, do porquê que ele passou por tudo aquilo. E quando Deus rompe o silêncio no capítulo 38, na minha versão linguagem de hoje, Deus disse assim: agora você vai calar a sua boca, você vai se assentar, eu vou perguntar e você vai me responder. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? O que Deus estava dizendo para Jó? Jó, você é um verme, eu sou Deus. Eu faço o que quiser, quando quiser, como quiser, porque eu sou soberano. Uau! Difícil isso, né? A gente vai voltar nisso no final do tema. Soberania de Deus. As pessoas estão confusas sobre Deus. É verdade que Ele é amor. Mas cadê o Deus soberano, que se senta no trono, que é Senhor da vida de cada um de nós? Onde está esse Deus? Avançando aqui, eu queria dizer para vocês de onde surgiu toda a problemática que nós temos hoje sobre Deus e sobre fé. Por que o cristianismo hoje diluiu a personalidade de Deus? Por que Deus, talvez aqui dentro da igreja hoje, se eu perguntasse para cada um de nós que estamos aqui, quem Deus é, quem é Jesus para você, nós teríamos talvez umas 15 igrejas sendo fundadas aqui dentro hoje. Porque cada um de nós temos impressões diferentes sobre quem Deus é. E de onde isso começou? Por que as pessoas hoje estão confusas sobre quem Deus é? E vem daí, desse nome esquisito, que alguns pensadores, sociólogos, psicólogos, cientistas sociais, enfim, vão chamar de filósofos pós-modernidade. O que é esse negócio? Eu vou resumir de maneira bem rápida aqui para você. É a sua geração. Sempre que você vê a palavrinha pós vindo antes de alguma coisa, é porque eles não descobriram ainda um nome ideal para descrever o que eles estão dizendo. Então, até pela obviedade do nome, pós-modernidade significa que nós estamos na geração que veio depois de qual geração? Da moderna, óbvio. E o que era a geração moderna? Era a geração que acreditava em absolutos. Meus pais, por exemplo, ainda pegaram um pouco daquela geração. Tá? Qual que é a diferença? Por exemplo, alguns aqui vão lembrar que os pais e os avós, quando eles chegavam para nós e diziam assim, para a gente diziam assim: esse livro aqui é a palavra de Deus. O que você dizia para o seu pai e para sua mãe? Hã? Sim, senhor, não é? Era exatamente sim. Hoje funciona dessa maneira? Não. Você está entendendo? Então, as gerações passadas criam nos absolutos da religião e da ciência. Só que com o passar do tempo, os grandes cientistas, pensadores, foram excluindo, tirando as digitais de Deus do mundo. Por exemplo, Darwin tirou as digitais de Deus da natureza. Freud tirou as digitais de Deus do nosso inconsciente. Marx, eu fiz história durante um tempo, tirou as digitais de Deus da história. E ele começou a ensinar que a história era uma espécie de luta de classes, entre opressores e oprimidos, entre burgueses e proletariados. E eu lembro que quando a gente estudava história, desde a antiguidade, a gente sempre estudava sob essa perspectiva. Deus foi excluído da história. Deus foi excluído da música, da filosofia, da literatura, da novela, do teatro, de tudo. Até que um filósofo famoso chamado Nietzsche, que é conhecido como filósofo da pós-modernidade, ao estudar o que estava acontecendo aqui na Europa Ocidental, ele chegou à conclusão
Se nós tiramos Deus da história, do inconsciente, da natureza, da arte e etc., a conclusão que ele chegou foi a seguinte: o ser humano virou um super-homem. Eu não vou nem me arriscar falar essa palavra aqui, porque eu sei que aqui o alemão é uma das línguas, né? Eu não quero passar carão aqui diante da igreja. Tá? Então, essa é a palavra que ele chama aqui: super-homem. O que ele quer dizer com isso? O ser humano virou tão poderoso e tão autossuficiente que nós não precisamos de quem? De Deus. Deus foi excluído de tudo, a gente não precisa de Deus. Foi daí que Nietzsche usou aquela expressão que foi nome até, ou melhor, inspirou o nome de um filme evangélico, porque a partir do momento que ele concluiu que o ser humano se tornou um super-homem e não precisa de Deus, ele disse que Deus está morto. Deus morreu. O ser humano não precisa de Deus. Só que o problema é que o ser humano, quando viu o progresso da ciência, eles acreditavam: uau, nossa vida agora vai melhorar. Nós vamos viver num mundo melhor, um mundo com mais qualidade de vida, mais avançado, mais progresso. Inclusive, quem é do Brasil aqui vai lembrar que na nossa bandeira nacional brasileira, nós temos lá escrito ordem e o quê? Porque o Brasil foi afetado pelo pensamento positivista daqui, da Europa. De acreditar que a ciência traía progresso, avanço e etc. E pergunto, trouxe ou não trouxe? Trouxe ou não trouxe? Trouxe, claro que trouxe. Só que a mesma ciência que melhorou a vida das pessoas, gerou, durante o século XX, as duas guerras mais terríveis que a humanidade já viu. Ela também produziu a bomba atômica, por exemplo. E quando a Europa viveu as atrocidades desgraçadas da guerra, sabe qual foi o resultado? Só para você ter noção. Quando o muro de Berlim caiu e a sociedade mundial descobriu o que havia na Rússia, nos gulags, a humanidade ficou espantada. Em 40 anos de regime soviético stalinista, sabe quantas pessoas morreram? De acordo com os registros, entre 50 a 80 milhões de pessoas. Só na Ucrânia, no que eles chamam de um massacre de Holodomor, Stalin matou cerca de 5 milhões de cidadãos ucranianos. Porque ele privou, ele roubou todo o estoque que os ucranianos tinham para passar um longo período de inverno daquilo que eles haviam plantado. De 50 a 80 milhões de pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, nem a Igreja Católica, durante 1.200 anos, matou tantas pessoas como aconteceu na era da modernidade. Sabe o que isso gerou no coração do ser humano? Ceticismo. Se a religião não vai resolver o meu problema, se a ciência não vai resolver o meu problema, qual que é a conclusão que eu chego? Não existe verdade. Tudo não tem nada a ver. Não tem certo e errado. Eu gosto muito, quer dizer, gosto entre aspas, mas a minha professora de história, definindo o que é a pós-modernidade na faculdade, ela definiu da seguinte maneira: na pós-modernidade, todas as identidades modernas, nas quais a identidade nacional, me permite introduzir ali religiosa, é uma das mais centrais, ao lado de elementos como sexualidade, gênero e etnia, estão entrando em quê? Colapso. Bem-vindo, essa é a sua geração. É uma geração que vive um colapso de quê? Identidades. Não existe mais verdade absoluta em nenhuma área. Tudo é relativo e tudo não tem nada a ver. Essa é a sua geração. É a geração que dilui todas as coisas, flexibiliza. Eu gosto muito aqui, não sei quantos já ouviram falar de Zygmunt Bauman, que morreu em 2017, um grande pensador do século XX. Sabe como ele chamou a sua geração? Ele não gostava do termo pós-modernidade. Ele usava um outro termo. Eu acho espetacular. Modernidade líquida, ele chamava assim. Por que Bauman usava a liquidez como uma metáfora da nossa geração? Simples. Aqui eu tenho água. Se eu pego essa água e jogo dentro de um outro recipiente, que forma que ela vai assumir? Ela vai manter a forma que está aqui? Com isso, Bauman queria dizer: a nossa geração é marcada pelo seguinte: os casamentos não são sólidos, os namoros não são sólidos.
O amor não é sólido. Não existe solidez na nossa geração. E vivendo nessa geração da liquidez, até mesmo a personalidade de Deus foi diluída na sociedade que vivemos. E por isso, pessoas estão levantando altares a um Deus desconhecido. Desconhecido. Vou citar dois exemplos aqui para vocês rapidinho. Olhem só. Amigos, primeiro eu digo para vocês que é o seguinte, porque tem pessoas, eu já tive problemas quando eu preguei essa mensagem, e tem pessoas que acham que eu estou expondo aqui, né? Ah, não, você está expondo a pessoa diante da igreja. Não é isso. Todos os exemplos que eu uso são exemplos de figuras públicas. E tudo aquilo que essas figuras públicas disseram está público na internet, para todo mundo ver. São entrevistas que essas pessoas deram. Então, eu só trago para a gente analisar como o tipo de cristianismo que essas pessoas professam não é o cristianismo bíblico. E muitos de nós estamos afetados por essa perspectiva. Essa daqui é a Perla, uma cantora de funk. Ficou muito famosa porque namorou um jogador de futebol lá do Brasil. Só que ela também é cristã. E aí perguntaram para ela como ela lidava com esses dois universos, do funk e do cristianismo. E vejam a resposta que ela deu. Eu amadureci muito no gospel. Precisava desse tempo. Mas a minha carreira no funk sempre esteve ali. Hoje eu consigo dividir a fé da música. Amém? Peguei alguém aí. Peguei alguém, não sei quem foi. Eu sempre faço isso. Teve uma igreja, uma vez eu achei muito engraçado aquilo. Eu fiz exatamente a mesma coisa. Mas a igreja em peso veio. Amém, eu disse amém. Nada, igreja, misericórdia. Nada de amém. É só para ver se estava atento. O que ela está propondo aqui? Uma divisão que é impossível, amigos. Só é possível você viver isso daqui dessa maneira se você sofrer de uma patologia espiritual que eu chamo de esquizofrenia espiritual. Você vive em dois mundos que são antagônicos, tenta encaixar esses dois mundos, mas isso é impossível. E muitos de nós pensamos que é possível viver essa realidade de adoração a Deus, sendo um cordeiro dentro da igreja, enquanto eu sou um dragão no mundo lá fora. Entendeu? Não dá. Isso se chama incoerência. Isto é erguer altares a um Deus. Não existe na visão de mundo bíblico cristã dicotomia entre aquilo que você crê e aquilo que você vive. Aliás, a vida é a profissão real daquilo que você acredita. Não é o que você diz. Olhe para os 3 amigos de Daniel na Babilônia. Vamos supor que os 3 amigos de Daniel acreditassem exatamente nisso que muitas pessoas hoje acreditam. Ou seja, Deus se importa com o exterior. O interior não tem nada a ver. Vamos supor. Nabucodonosor levanta a estátua em Dura, na província, e ele diz que todo aquele que se ajoelhar, ou melhor, que não se ajoelhar, vai morrer. Aí os 3 amigos de Daniel, se eles fossem adeptos dessa visão de mundo, o que eles iam fazer? Eu não tenho dúvidas. Eles iam se ajoelhar, ainda iam dizer assim, Senhor, nós estamos ajoelhados aqui, mas o Senhor sabe que no nosso coração é para o Senhor. No nosso coração é para o Senhor. É só para não escandalizar o povo aqui ao redor. Porque o que importa é o coração. Não, amigos. Porque os amigos de Daniel sabiam que adoração não é a profissão de um credo, mas é estilo de vida. Segundo exemplo e último. Essa mais conhecida, a Bruna. Eu não sabia, mas ela é cristã. E eu vi a Bruna Marquezine num podcast falando sobre a sua visão de relacionamento com Deus e cristianismo. Mas essa frase dela não é do podcast, foi de uma postagem que ela fez nas redes sociais, comemorando o aniversário, e uma seguidora dela a questionou, por causa do ambiente onde ela estava, como uma cristã, não era um ambiente ideal. E aí a seguidora disse, Bruna, no seu feed tem fotos de você fazendo missão na África. Tem fotos sua fazendo pequeno grupo na sua casa. A foto que você postou não condiz com a fé que você professa. Parênteses aqui. O que você anda postando nas suas redes sociais?
Porque presta atenção no que eu vou dizer aqui. A imagem que você passa para a sociedade diz muito sobre aquilo que você é. Você está entendendo? As fotos que você posta não são meras fotos. Elas são imagens que publicam para a sociedade quem você é e aquilo que você acredita. Eu não tenho tempo de falar sobre isso aqui, mas existem antropólogos que dizem exatamente isso. Os objetos que nós usamos, as roupas com as quais nós vestimos, não são apenas acessórios. Elas dão uma mensagem para a sociedade. Um exemplo bem básico. Antes de me converter, eu tinha um ídolo na minha vida. O meu ídolo era o Eminem. Já ouviram falar do Eminem? Cantor de hip hop. Vocês sabem que quem curte hip hop, muito palavrão, enfim. Vocês sabem que quem curte hip hop, como outros grupos musicais, eles têm um estilo próprio de se vestir e se portar diante da sociedade. Eu usava umas calças que cabiam uns 3 de mim dentro dela. Camisas largas, cabelo pintado, viseira, falava muito palavrão, porque era o perfil do grupo com o qual eu me identificava. Você está entendendo? Então, a adoração é estilo de vida. E aí a Bruna publicou. Então, cuidado com o que você publica. E a seguidora cobrou dela. A Bruna, então, deu a seguinte resposta. A única referência da minha vida é Jesus. E até aí tudo bem. Mas agora vem um segredo. E eu vou, de propósito, dar ênfase nos pronomes. Tá? E celebrar mais um ano de vida, dançar, sorrir, cercada de amigos queridos, não abala em nada, agora começa, o meu relacionamento e minha intimidade com meu Pai. Se algo estiver errado em meu comportamento, eu sei que ele vai me incomodar e me convencer na minha intimidade com ele do que precisa ser mudado, como já fez algumas vezes. Pergunto. O que a gente descobre na resposta que ela deu? Quem, de fato, está no centro da religião da Bruna? Eu sei que é duro, amigos. Mas eu quero te dizer que você vive numa sociedade humanista e antropocêntrica, que, me desculpe, eu ainda não achei uma maneira mais suave de dizer isso. Nós, muitas vezes, demos uma bicuda, alguns aqui não vão entender porque não conhecem a expressão do Brasil, mas deram um chute em Deus, no nosso relacionamento com a nossa fé. Deus não tem sido o centro da nossa adoração. Tudo é feito para o homem, para o agrado do homem, para a felicidade do homem, para a satisfação do homem. Tudo é feito com o ser humano no centro. Inclusive, há um teólogo, que é o pastor Wilson Parós, que não sei quantos o conhecem, mas ele chega a dizer que a espécie de cristianismo que predomina em nossa geração é o que ele chama de cristianismo humanista. Quem quiser entender um pouquinho mais disso daqui, dê um Google depois ao chegar na sua casa, para você compreender até a mente. Detalhe, conheça a sua geração, sua sociedade. Vocês têm uma missão aqui nesse país. Vocês têm que se misturar com as pessoas aí fora. Quando eu prego essa mensagem, eu não estou pregando aqui exclusivismo monástico para a gente viver na nossa bolha. A bolha está aqui, ok. Mas a ordem de Deus é sal. É para se misturar. Eles precisam disso. Só que quando a gente penetra, a gente se mistura, nós temos que produzir aquilo que a sociedade carece, que eles não sabem, que é o verdadeiro evangelho. Então dê um Google depois e você vai descobrir que os adolescentes da sua geração, qual é a visão que eles têm de Deus. E aí o estudioso, ele definiu o que é a religião da maioria de juvenis e adolescentes e jovens hoje. Ele chamou de deísmo, como é que é? Deísmo terapêutico, mas tem mais uma palavra aí no meio que agora eu não estou lembrando. Se depois eu lembrar, digo para vocês. Mas depois vocês procuram lá na internet. É alguma coisa com cristianismo, deísmo terapêutico. Escrevam, quem quiser, quem se interessar por isso, vale a pena pesquisar. Lembrei, moralismo deísta terapêutico. Pesquise sobre isso, para você entender qual é o perfil da sua geração.
ou da nova geração. Sabe, amigos, nós vivemos nessa geração relativista, mas tudo isso é mais velho do que você poderia pensar. Vocês já notaram que eu não cito muitos textos de Ellen White nos sermões, porque eu acredito que o que nós cremos e ela diz pode ser provado pela Bíblia e pela análise da história. Mas eu gosto sempre de colocar pelo menos uma ou duas citações nas conclusões dos meus sermões para mostrar que a velhinha aqui foi inspirada por Deus. Ela não escreveu do acaso. Olhe só o diagnóstico feito pelo Senhor através dela. Nada disso é novo. Ela disse assim, ó, desde o Éden, o comer da árvore da ciência do bem e do mal causou a ruína dos nossos primeiros pais. Continua. E a aceitação da mistura do bem e do mal é hoje a ruína de homens e mulheres. Você entendeu o que ela está dizendo aqui? Qual que é a marca da nossa geração? É o que nós poderíamos chamar de relativismo. Tudo não tem nada a ver. Não há certo e errado. Essa ideia é nova? Não. Ela veio desde o Éden. O diabo já enganou Adão e Eva com essa ideia de Deus não vai se importar. Continua obedecendo ele. É só um frutinho. Não tem nada a ver. Né? Ou seja, na área da adoração. Problema na área da adoração. Adorar a um Deus desconhecido. Vamos tentar exemplificar isso. Ah, detalhe que eu esqueci de dizer. Deus é tão espetacular. Me desculpem, Zygmunt Bauman é sensacional no que escreveu, mas quem é Zygmunt Bauman perto de Deus? Ninguém. Sabe por que eu digo isso? Porque o maior sociólogo do universo, há 1900 anos na ilha de Patmos, ele já disse qual seria o grande problema da igreja nos últimos dias. Qual que é a sétima igreja, que é a última do livro do Apocalipse? Laodiceia. Qual que é a maior característica de Laodiceia? E o que significa a mornidão? Em cima do muro. A mistura do frio, que é o mal, com o quente, que é o bom. Ou seja, o mesmo problema daí, o problema da pós-modernidade, é o problema da sociedade, da igreja hoje, que é a tentativa de adorar a Deus e adorar a Baal ao mesmo tempo. Adorar nos altares de um Deus desconhecido. Vou citar exemplos para vocês aqui agora. Será que isso tem afetado a igreja? Olhe, por exemplo, para as festas de aniversário e festas de casamento de muitos crentes nos dias de hoje. Essas ocasiões que deveriam servir de púlpito para a gente dar um testemunho para os nossos amigos que não conhecem a Deus, para a nossa família que não conhece a Deus, estão se tornando um palco para nós exibirmos toda a nossa hipocrisia. As músicas que muitas vezes se tocam nesses lugares, as roupas que se usam nesses lugares, não honram ao Senhor. Tem afastado Deus, na verdade, do nosso meio. Por exemplo, existe verdade absoluta na Bíblia sobre casamento, sim ou não? O que a Bíblia diz? Que aquilo que Deus uniu, não separe o homem, certo? Mas o que está acontecendo na igreja hoje? Uma explosão de divórcios no meio do povo do Senhor. E eu não estou aqui me referindo a violência doméstica, violência psicológica, casos de traição. Não, estou me referindo ao que eu já disse ontem aqui, que é o que muitos chamam de incompatibilidade de gênio. O meu marido é muito diferente de mim. A minha esposa é muito diferente de mim. Amigo, sendo sincero para você, se você se casar com alguém que seja igualzinho a você, o seu casamento não dura uma semana, eu tenho certeza disso. Você não ia se aguentar dentro de casa, pode ter certeza. Tá? Pode ter certeza. Porque se há uma beleza no casamento, e é por isso que alguém disse certa vez que o casamento é a melhor escola para nos preparar para ir morar no céu, sabe qual que é a beleza do casamento? São duas pessoas diferentes, unidas num lar pequeno, mas com o mesmo propósito de vida. E que aprendem nas suas diferenças a respeitar o espaço um do outro com paciência, com abnegação, que são virtudes do Espírito Santo de Deus. Se alguém consegue conviver em paz com o cônjuge dentro de casa, você está se preparando para dividir o céu com pessoas que são diferentes de você. Entendeu? É por isso que o casamento é uma escola. Mas hoje nós estamos tão influenciados por essa perspectiva relativista da ausência do certo e do errado, que nós estamos negando os absolutos de Deus.
Existe verdade absoluta sobre sexo, sim ou não? O sexo é bom? É ou não é bom? É abençoado por Deus? É ou não é? Dentro de uma condição. Qual que é a condição? Casamento. Mas você vive numa geração que a ciência incentiva o jovem a entrar na relação sexual antes de se casar, porque isso é bom, inclusive, recentemente. O Brasil agora, amigos, olha, aquilo virou uma Sodoma e Gomorra a céu aberto. A maior rede de comunicação do Brasil, não sei quantos estão acompanhando o que acontece por lá, quem não acompanha nem perca o seu tempo mesmo. Mas eles estão fazendo programas que são assim, abominação, sabe, a falar de coisas abomináveis para o público. Programas cujo nome dos quadros e do próprio programa são nomes abomináveis. E agora, recentemente, eu vi nas redes sociais um vídeo onde dois deles, há muito tempo eu já tinha visto a filha do Roberto Gil, dizendo que essa ideia de casamento apenas monogâmico entre homem e mulher, que isso é uma ideia cristã, católica, e que não, se a pessoa quiser se casar entre 3, 4, 5 pessoas, não tem problema nenhum. E o mais recente que eu vi agora foi quase não, um incentivo aos nossos jovens a praticarem o sexo de maneira inveterada, livre, sem restrição nenhuma. Porque é bom para se conhecer, para conhecer a pessoa com quem vai casar. Ou seja, nós vivemos na sociedade que diz que viver assim é bom. Mas se existe verdade absoluta na Bíblia para sexo, sociedades mudam, mulheres mudam, homens mudam, culturas mudam. Mas a palavra absoluta de Deus permanece para todo sempre. Está entendendo? Mais um ponto que eu me lembrei aqui. Eu vou falar sobre esse assunto, mas eu tenho certeza que aqui, nessa igreja, não tem esse problema. Vou falar só por desencargo, só para vocês saberem que é fofoca dentro da igreja, tá? Eu acho importante a gente falar só para a gente saber disso, mas eu sei que aqui não tem esse problema. Meus amigos, sabe o que está acontecendo no meio do povo do Senhor? Nós congregamos no mesmo lugar, bebemos do mesmo suco, de uva, partilhamos o mesmo pão. Mas sabe o que está acontecendo? Muitos de nós viemos adorar a Deus sem ter a coragem de olhar muitas vezes no rosto um do outro. Ausência de perdão no meio do povo do Senhor. Sendo que o perdão é a maior verdade absoluta que existe nas Escrituras. Se nós pudéssemos definir cristianismo em uma palavra, essa palavra seria perdão. O C.S. Lewis, inclusive, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele chega a dizer que o perdão é a virtude cristã mais brilhante e assombrosa que existe no mundo. Assombrosa. Pode falar, irmã. Então, boa sua pergunta. Tá, pode falar. Ok. 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 Primeiro ponto. A Bíblia, ela nos instrui sobre esse sentido. E qual é a instrução que Deus me dá? Se você vem apresentar uma oferta no altar do Senhor, e você lembra que o seu irmão tem algo contra ti, veja, a Bíblia ela é tão brilhante, que ela não diz assim, se você tem algo contra alguém, porque aí eu poderia, sabe, dar aquele miguezinho, sabe, jogar para baixo do tapete e dizer, não, Senhor, eu não tenho nada, sabe? Mas Deus, ele diz, não, se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, vai tu ter com teu irmão. Sabe o que eu aprendo? Deixa a oferta no altar. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus, olha só, o que eu vou dizer para você agora é duro, hein? Deus não aceita o culto daquele que não perdoa o seu irmão. Você está entendendo? Deus não aceita o culto daquele que não perdoa o seu irmão. Porque perdão é verdade absoluta da palavra de Deus. Nós somos uma família, não somos? Famílias brigam? Briga, não briga? Mas família cristã, que quer morar no céu, se perdoa. Entendeu? Então, a iniciativa sempre parte de mim, irmã. Tá? Agora tem um segundo ponto. Isso significa, vamos supor uma pessoa que me fez muito mal.
era uma amiga ou um amigo de confiança que eu tinha. Significa que se eu perdoar e perdoo a pessoa, eu vou agora voltar a comer uma pizza com ela, fazer festa com ela? Será que é isso que Deus quer dizer com perdoar? Eu vou citar um exemplo para vocês. Eu sei que está sendo gravado, mas enfim, se isso um dia chegar no meu pai e na minha mãe lá, eles não são adventistas, só para vocês saberem. A minha mãe tinha uma grande amiga, era a melhor amiga dela no condomínio onde nós morávamos lá no Brasil. Minha mãe convidava essa amiga para frequentar nossa casa. Ela foi a minha madrinha de crisma na igreja católica, na época eu não era adventista. Viajava com a gente por todos os lados, e enfim, muito amiga da minha mãe. E certa vez eu nunca me esqueci disso, eu era uma criança ainda na época, nós estávamos numa festa, sentados numa mesa, estava minha mãe, meu pai, eu ali por perto, e essa amiga dela. E a minha mãe viu esta mulher trocando olhares com o meu pai. E ela viu essa mulher se insinuando para o meu pai. A minha mãe, naquele exato momento, chamou meu pai para se levantar, nós entramos no carro, fomos para casa. Eu, na época, criança, não entendi nada do que estava acontecendo. Depois que a minha mãe falou que eu descobri, anos depois, por sinal, minha mãe entrou no quarto, chorando em prantos, desesperada, trancou a porta. Meu pai ali querendo abrir para conversar com ela. Enfim, foi uma cena, aquilo me marcou demais, por isso que eu lembro até hoje. Acabou um relacionamento de amizade e confiança que ela tinha. O tempo passou. A minha mãe é uma católica muito sincera. Minha mãe, inclusive, foi catequista na igreja católica. E eu coroinha. A minha mãe perdoou essa pessoa. Vocês acham que ela voltou a confiar a ponto de trazer essa pessoa para dentro da casa dela? Não. Mas o que significa perdoar? Ela conversou com a mulher. Ela, inclusive, voltou a convidar a mulher para algumas festas que a gente fazia. Ela voltou a cumprimentar a mulher no condomínio, entende? Ou seja, ela quebrou aquela mágoa que poderia existir no coração dela. Isso é o perdão, entendeu? Não quer dizer que você vai voltar a fazer de conta como se nada tivesse acontecido, mas você vai romper com essa mágoa, vai quebrar essa algema e você vai voltar a ter um convívio com essa pessoa. É isso. Tá bom? Não sei se respondi a sua pergunta, irmã. Ok? Tá? Perdão. Última coisa. Dízimos e ofertas na igreja. Como anda a sua fidelidade? Porque muitos de nós, às vezes, pensamos que dízimo não é mandamento, dízimo não é verdade absoluta. E é. E é. A Bíblia diz que aquele que não dizima está fazendo o que contra Deus? E roubo é o quê? Roubo é pecado, é transgressão do mandamento. E eu não estou aqui dizendo como um pastor da igreja. Vocês já sabem, né? Eu sou um leigo aqui, já disse, vocês conhecem como eu vivo nesse ministério. E mesmo vivendo como vivo, a primeira coisa que a Bruna e eu fazemos na nossa casa todos os meses, Deus é testemunha. Eu estou falando aqui diante de vocês em nome de Jesus. A primeira coisa que nós fazemos todos os meses é separar os dízimos e o nosso pacto de oferta que nós temos com o Senhor. Ah, mas eu gastei mais do que deveria. Problema é seu, amigo. Dízimo não se mexe, é santo, está entendendo? É como se você estivesse indo comer do fruto proibido que Deus disse que não deve comer, porque dízimo é santo ao Senhor, separado. Mas nós estamos transformando as verdades absolutas e relativizando como se tudo não tivesse nada a ver. Preciso concluir. Primeiro, nós vivemos em uma geração bastante religiosa, sim ou não? Sim. Mas mesmo vivendo numa geração bastante religiosa, o problema dessa geração é que nós estamos adorando nos altares de um Deus o quê? Agora, Paulo, diante dos atenienses, quando ele diz isso, ele vai para o versículo 24, e não se preocupa que eu não vou me demorar aqui, nós vamos concluir o tema. Paulo diz assim: esse Deus que vocês não conhecem é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Aí ele começa. Quem é Paulo? O Deus, o que diz aí na tua Bíblia? Versículo 24. O Deus
que fez o mundo e tudo o que nele existe ou nele há. Com isso, Paulo está querendo dizer que o Deus que ele serve é um Deus o quê? Soberano e criador. Porque ele vai continuar dizendo que é o Senhor do quê? Do céu e da terra. Chegamos onde eu gostaria aqui. Meus irmãos, nós precisamos restaurar no meio da nossa vida a realidade de que Deus é Senhor e soberano da nossa vida. Olha, guardar o sábado é muito fácil. Dar o dízimo é moleza. Eu tenho certeza que tem vegetarianos aqui. Parar de comer carne, tranquilo. Tranquilo, não, é tranquilo, irmão. Sabe qual que é o maior desafio da fé? É o que eu só aprendi em 2020 com a minha esposa, quando ela descobriu o câncer de mama. Eu não tinha coragem de fazer uma oração para o Senhor. Eu orava pela cura, eu orava pela restauração, eu orava a Deus pelo milagre na vida da minha esposa, porque eu me casei com a Bruna para viver com ela o resto da minha vida aqui nesse mundo e na eternidade também. E eu tinha medo que a minha esposa morresse. E eu não tinha coragem de fazer, sabe que oração? Seja feita. Isso significa soberania. E eu quero dizer para você que em face disso, parar de comer carne é fácil, irmão. Guardar o sábado é fácil. A parte mais difícil da religião é você descobrir que fé não é você acreditar que Deus vai fazer tudo o que você pedir, mas é descansar no seja feita a tua vontade. Isso é fé. E isso não é fácil. Não adianta a gente romantizar. Mas isso é levantar altar a um Deus verdadeiro. É você chegar ao ponto de olhar para o seu guarda-roupa e você dizer, Deus, aqui dentro, seja feita. De você abrir a tua geladeira e você dizer, Deus, seja feita a tua vontade. Você pegar o teu celular, o teu computador e dizer, Deus, aqui é a tua vontade que manda. Isso é soberania. E certa vez eu vi um pastor pregando. Essa frase me ajudou muito nessa luta com a minha esposa, onde esse pastor disse assim, se você sabe quem Deus é, você não precisa entender tudo o que Ele faz. Você ouviu? Isso é soberania. Se você sabe quem Deus é, você não precisa entender tudo o que Ele faz. Eu ainda não sei por que razão, no meio da pandemia, quando a Bruna e eu planejávamos ter o nosso primeiro filho, Deus permitiu que a minha esposa tivesse um câncer de mama e ela nunca mais vai poder amamentar na sua vida. Por que Deus permitiu isso? Eu não sei. Mas, se você sabe quem Deus é, você não precisa entender tudo o que Ele faz. Isso é confiança em Deus. É fácil? E às vezes, Ele vai permitir coisas difíceis que a gente passa. Às vezes Ele vai permitir que aconteça o que aconteceram com o Mateus aqui, com a Amanda, entendeu? São coisas que a gente não entende. Por quê? Por que tem pessoas que dentro da igreja a gente ora e Deus cura? E a gente vem aqui diante da igreja, dá um testemunho e a igreja inteira, amém, louvado seja Deus. Mas tem outras pessoas por quem a gente ora, clama, e aos nossos olhos parecem merecer tanto a cura quanto a outra, e Deus não cura, vai morrer. Vai morrer. Por que um anjo dirigiu o carro do meu cunhado na época que ele era um ímpio mundano e tinha uma vida completamente devassa? Eu não contei ainda a história do meu cunhado para vocês, né, da última vez. Não vou contar hoje, vou contar numa outra oportunidade. Por que o anjo dirigiu o carro dele? E por que quando um filho de um pastor que estava se preparando num seminário com 2 anos de estudo lá no NASP, não sei quantos conhecem aqui, o Breno Novaes, que é filho da família Novaes, uma família pastoral super conhecida lá do Brasil, por que ele, voltando no carro com a família, de um velório, o carro capotou e ele foi o único que morreu, se preparando para ser um pastor e dizendo para o pai dele, pai, se eu não tiver chamado, eu não tenho plano B, eu vou ser um missionário. Por quê? Sabe o que é isso? Soberania. A única coisa que eu tenho certeza é que um dia nós vamos chegar no céu
E eu espero que todos nós estejamos lá. E Deus garante uma coisa para nós. Isso Ele nos dá certeza. Não há uma lágrima de dor que você derrame aqui nesse mundo que não seja recolhida naquilo que Deus chama de odre. Sabe o que é odre? É um recipiente. Deus diz que todas as lágrimas estão recolhidas nesse lugar. Para quê? Eu acredito nisso. Para o dia que a gente chegar no céu, nós olharmos para Ele e dizer: Deus, por que o Senhor permitiu que a minha esposa tivesse um câncer de mama quando nós planejávamos ter um filho? E lá naquele grande dia, eu acredito que Deus vai responder aquilo que até hoje não tem explicação para cada um de nós. Hoje, Deus só pede uma coisa: confie em mim. Confie em mim. Creia em mim. Deixe que eu seja o Senhor e o soberano da sua vida. Eu tenho um convite para fazer para vocês aqui agora, irmãos. Um convite. Eu vou chamar o meu amigo Anderson. Vocês chamam de Andim, né? Para cantar. Ele vai trazer uma mensagem musical para nós e eu gostaria de coração que essa mensagem fosse a sua oração aqui hoje. Sabe por quê? Porque o meu desafio, ao terminar esse final de semana de reavivamento espiritual, não é para que você creia num Deus que cura, não é para que você creia num Deus que abre o mar, não é para você crer num Deus que é capaz de destruir gigantes e muralhas. O que eu acabei de apresentar aqui para você é você confiar e acreditar em um Deus que mesmo se o mar não abrir, se o gigante não cair, se a muralha não for destruída, que você permaneça de pé com uma fé que seja, em nome de Jesus, inabalável. Se o seu desejo aqui hoje é destruir os altares a um Deus desconhecido na sua vida e erguer altares de adoração ao Deus verdadeiro, enquanto Ele canta, faça desse louvor a sua oração e diga: Deus, a partir de hoje, que o Senhor, que a tua vontade seja soberana na minha vida. Se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não se abrir, se o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi o gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas
mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não se abrir, se o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vai me acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor, não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar, se o emprego não voltar e o filho não voltar, mesmo se a minha empresa afundar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não se abrir, se o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã papai vai me acordar. Queria convidar todos a fechar os olhos, assim como nós estamos, e vamos orar. Bondoso Pai, nós queremos te agradecer, porque apesar do pecado, apesar da rebelião nossa como seres humanos, o Senhor não nos abandonou. O Senhor ainda conservou na nossa natureza essa necessidade de Deus, esse anseio pela eternidade, essa busca por algo que dê significado em nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado porque isso acaba sendo uma bússola. É verdade que, por causa da corrupção da nossa natureza, muitas vezes nós buscamos preencher esse desejo em coisas que não preenchem. Talvez nessa noite eu esteja aqui me dirigindo a pessoas que ainda não conseguem entender o que significa ter satisfação em Deus, que ainda depositam seus anseios religiosos no sexo, nas drogas, nas bebidas, nos relacionamentos, no trabalho, no dinheiro, na política, no futebol, enfim, Deus. O Senhor conhece o nosso coração. Mas eu quero te pedir, Pai, que o Senhor arrebente esses altares a um Deus desconhecido na nossa vida. Nós te autorizamos, Senhor. Quando no passado o teu povo levantou altares a Baal, o Senhor levantou um homem chamado Jeú, que veio depois de Elias. E Jeú tinha só uma missão, que era arrebentar com todos os altares de Baal no meio do teu povo. Hoje, eu acredito que essa missão é cumprida pela terceira pessoa da divindade celestial, da trindade do céu, que é o Espírito Santo. E eu quero te pedir que o teu Espírito destrua, Deus, tudo na nossa vida que possa nos afastar do Senhor. Destrói, Pai, ainda que doa, Senhor. Eu sei que isso faz parte de um processo, não é do dia para a noite, mas que o Senhor nos eduque, que o Senhor nos discipline,
porque o teu amor para conosco é incondicional. Nos ensina a te amar também incondicionalmente. Eu quero pedir ao Senhor nessa noite que o Senhor nos ajude a confiar em Ti. Talvez os piores dias da nossa vida ainda não chegaram, Pai. Muitos de nós ainda vamos enfrentar tribulações, dificuldades, decepções, dores, cansaços, desilusões em distintas áreas da nossa vida. A minha única oração é para que ainda, Senhor, que nós fiquemos sem casa, sem saúde, sem emprego, sem dinheiro, sem parceiros, seja lá o que for, ainda que o diabo ameace a nossa vida, que o Senhor nos dê uma fé madura para nunca negarmos o teu santo nome. Que o teu trono seja inabalável no coração de cada um de nós. Que a nossa vida não tenha espaço para relativismos, para ausência de certo e errado. Que o Senhor seja a verdade absoluta na nossa vida. Cuida dessa igreja, abençoe essa igreja, que ela seja uma igreja triunfante, uma igreja que cresça, uma igreja que cumpra a sua missão aqui nesse lugar. Use os jovens dessa igreja de maneira especial. Existem jovens perdidos aqui em Bruxelas, jovens brasileiros, jovens de Bruxelas, jovens de outros lugares do mundo que vieram morar aqui para estudar, para trabalhar, viver nesse lugar. Usa os jovens que estão aqui agora nessa igreja, enche a vida deles com teu Espírito Santo. Ajuda eles a entrarem em lugares que só eles poderão entrar, para serem uma luz na vida desses jovens. Que eles libertem pessoas da escravidão do pecado. Que eles levem a verdade do teu evangelho por onde quer que passem. Continue, Senhor, abençoando a liderança, abençoando e conduzindo essa igreja para que ela cresça, que ela resplandeça e que quando nos altos céus o Senhor se levantar, o Senhor aponte para essa igreja dizendo que esta igreja glorificou o Senhor aqui nesse país. Essa é a minha e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.